Você já ouviu falar em alienação parental? Já leu sobre esse termo? Meu nome é Ana Paula Gimenez, eu sou advogada, doutoranda em Direito Civil e autora do livro Divorciei Agora. Além disso, eu sou uma mãe divorciada. Dia 25/4 né? É o dia de combate à alienação parental. E o que é alienação parental? É um abuso moral e psicológico contra as crianças. Como acontece, né? É você programar o seu filho para que ele odeie o outro genitor. O objetivo maior é provocar esse afastamento. Então a própria criança chega uma hora que ela passa a rejeitar o outro genitor, tá? Existe uma diferença entre os atos de alienação parental, que é isso que a nossa lei diz, né? Um rol exemplificativo. Então a nossa lei ela vai falar sobre os atos de alienação parental e o que fazer quando eles são constatados, que são condutas que a gente vai cometendo que nem sempre levam a uma síndrome de alienação parental, mas já é um dano moral. E a síndrome de alienação parental é diferente, é quando os atos de alienação parental foram praticados reiteradamente que provocou uma síndrome psicológica na criança. Então essa criança, quando ela cresce, ela pode ter problemas de suicídio, de depressão, crises de ansiedade, de pânico, problemas de sexualidade, problemas com o gênero, problemas com álcool, com drogas. Então é muito sério, porque quando um dos genitores ele é afastado do convívio com o seu filho, aquela criança fica com um vazio, como se houvesse uma lacuna dentro dela. Então é um assunto que é importante a gente falar para conscientizar e para dizer que é importante a gente saber se a gente está cometendo alienação parental, tá bom? E quais são esses atos de alienação parental que pode futuramente ocasionar uma síndrome de alienação parental? Eu falo que a alienação parental, às vezes, ela começa com uma omissão, que muitas vezes é até inconsciente. Antes da gente começar a falar dos atos, a gente tem que entender que o alienador é aquela pessoa que comete os atos de alienação parental, que pode ser tanto um dos pais, como uma pessoa que convive próxima da criança. Então, uma babá, um tio, um avô, uma avó, tá? Qualquer uma dessas pessoas podem cometer esses atos de alienação parental, tá bom? E como eu estava dizendo, a alienação parental ela vai começar com uma omissão, ou seja, o alienador ele vai começar a omitir informações em relação ao seu filho ou aquela criança, né? Porque a gente tem que lembrar que o alienador pode ser qualquer uma dessas pessoas. Ou seja, ele não vai passar informação escolar, se a criança ficou doente ou não, ele não vai passar, por exemplo, informações do psicólogo, ele pode mudar de endereço, não vai falar sobre uma viagem. E por que ele faz isso? Para que a criança pense que o outro genitor não se preocupa com ela. E ele não informando o que está acontecendo na vida da criança, ele vai conseguindo esse afastamento, porque o outro, inocente, muitas vezes não pergunta e acaba não sabendo o que está acontecendo com o filho. Então a alienação parental ela pode ser leve, moderada ou num grau mais severo, mas vocês percebem como é muito fácil às vezes a gente, mesmo que inconscientemente, cometer uma alienação parental leve. Aí outro ato de alienação parental é desqualificar o outro genitor. Então, fazer aquele tipo de crítica, sabe? Ai, sua mãe não cozinha direito. Ai, olha, seu pai, nossa, sempre me deu trabalho. Seu pai agora está namorando e não liga mais pra você. Ai, sua mãe agora só fala no telefone com o namorado. Então, assim, você vai desqualificando o outro genitor. Outra coisa é você tirar a autoridade parental. Então, a mãe quer que seja de uma maneira, tá? Olha, todos os dias você vai dormir às 11 da noite. Aí vem o pai e fala assim, não, sua mãe só fala besteira, esse negócio de dormir 11 da noite não tá com nada, você vai dormir a hora que você quiser, pode ser de madrugada. Então, assim,
vai criando uma rotina diferente e vai criticando o outro, dizendo sempre que o outro faz errado, o jeito do outro é errado. Se a sua mãe manda você comer salada, não tá errado. Um deixa comer chocolate, o outro fala, não, teu pai é louco, não pode comer chocolate. Então, assim, vai tirando a autoridade parental e a criança fica perdida, não sabe o que fazer, tá? Outro ato de alienação parental é dificultar a visitação. Então, chega o dia da visita, arruma um programa melhor, ou inventa que tem um médico, uma festa. Claro que ocasionalmente pode ter algum compromisso e a gente tem que ser flexível de alguma maneira pelo melhor interesse do menor. Então, você vai ter uma festinha de família e você não é o seu dia de visitação, você tem que ter um bom senso para trocar aquele dia, mas não fazer as coisas de propósito, né? Para que prejudique o outro genitor. Isso não, tá bom, gente? Além da dificuldade da convivência, um ato muito comum de alienação parental para provocar esse afastamento é mudar sem motivação para local distante, só para dificultar esse convívio entre pai e filho, né? Ou mãe e filho. Então, não casou de novo com uma pessoa de longe, não tem um trabalho longe, sem motivo algum decidiu mudar para outro estado, outro país, com o único objetivo de afastar a convivência entre pais e filhos. E um ato mais severo de alienação parental é uma falsa denúncia. A falsa denúncia é o que causa essa polêmica, se a lei de alienação parental deve ser revogada, se ela é contra as mulheres e protege pedófilo. Gente, a lei de alienação parental, ela serve para proteger a criança, tá? É muito séria essa síndrome e a gente tem que evitar que ela se instale. Então a gente tem que proteger os filhos, tá bom? Por isso que essa lei foi criada. Não é por causa de um inciso que às vezes pode causar uma polêmica que toda uma lei deve ser revogada. Uma falsa denúncia, ela pode ser desde uma falsa denúncia em conselho tutelar. Então muitos pais vão em conselho tutelar falando que aquela mãe não está cuidando da criança direito, até uma falsa denúncia de abuso sexual, em que alguém alega que o pai ou a mãe está abusando sexualmente do filho para que esse convívio fique interrompido, tá bom? Só que num processo de alienação parental, que ele pode ser um processo autônomo ou ele pode ser incidental. O que é isso, Ana? É quando já existe um processo de guarda, um processo de divórcio e você alega uma alienação parental. Essa questão da alienação parental, ela vai ter prioridade e aí vai ser feito um estudo biopsicossocial com psicólogos, assistentes sociais, para ver se tá mesmo ocorrendo a alienação parental. Então vai ter entrevista com os pais, tá? Essa equipe vai ver como é a personalidade de cada um dos envolvidos, como que é a vida daquela criança junto à sociedade, como que é a vida da criança com os pais, como que a criança está psicologicamente, vai fazer toda uma cronologia dos fatos, vai fazer um histórico do relacionamento dos pais, tá bom? Então é todo um estudo. Então a alienação parental não é tão fácil assim de ser alegada, diagnosticada, precisa de um estudo para ver o que está ocorrendo e assim, lembrando que como ela pode ser leve, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque em algum grau a gente pode fazer aquela piadinha do ex, da ex, falar coisas ruins, tá? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a criança é 50% cada um dos genitores. E se você exclui um dos genitores, que a alienação parental é uma exclusão, né? Como diz Bert Hellinger nas constelações familiares, quando você exclui um dos genitores, você está excluindo uma parte de dentro dela. E por amor e fidelidade familiar, o que essa criança vai fazer inconscientemente? Ela vai começar a repetir na vida adulta dela padrões justamente daquele genitor que foi afastado dela. Então, se você critica, olha, teu pai é um galinha, melhor você não visitar, ou tua mãe só pensa em dinheiro, melhor você não ficar com ela.
esse comportamento que você criticou vai ser justamente esse que teu filho vai repetir futuramente, com o intuito de incluir de novo no sistema familiar o outro genitor, tá? Então, esse foi um pequeno parênteses sistêmico sobre alienação parental. E o que acontece, né? O que o juiz pode fazer quando estão presentes os atos de alienação parental, tá? Ele pode constatar alienação parental e advertir a parte que está cometendo. Ele pode inverter a guarda, ele pode determinar a guarda compartilhada, ele pode fixar a residência da maneira que for melhor para a criança, tá? Ele pode ampliar o regime de visitação e ele pode aplicar a pena de multa. Eu falo que a pena de multa, quando mexe no bolso, sempre é muito eficaz. Tá bom? Alienação parental é uma coisa muito, muito séria, que a gente sim necessita de uma lei, a gente precisa da capacitação dessas pessoas que estão no estudo biopsicossocial, a gente precisa de um acolhimento dessas famílias, divulgar, esclarecer. Por isso que, se você gostou da informação desse vídeo, vai aqui embaixo, tá? Curte e já indica para alguém, tá bom? Que tá passando por esse problema ou que tá passando por uma separação e um divórcio, para você esclarecer para essa pessoa através do meu vídeo o que é alienação parental e quais são os prejuízos, principalmente, que pode trazer para a vida dos filhos, porque os principais prejudicados são os filhos, tá bom? Toda quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, tá? E dê o seu like. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até o próximo.